Olá, queridos e queridas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Cristina Ananias, trabalhadora do GRESG, e nós estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Nesse momento, rogamos a assistência dos nossos mentores, nossos guias, de Jesus e da espiritualidade superior, para que possamos passar o nosso conteúdo de forma que possamos esclarecer dúvidas, sanar curiosidades e, principalmente, rogar essa espiritualidade que nos cubra naquilo em que somos deficientes. Nesse momento, então, com esse amparo e esse auxílio, damos início ao estudo do nosso conteúdo deste mês. E assim vamos compartilhar a nossa tela. Vamos fazendo os nossos primeiros ajustes. Isso. Então, neste mês estaremos estudando o capítulo 11, que trata do dirigente. Trouxemos um pequeno texto de introdução para que nós possamos ter uma noção assim melhor da importância do dirigente da reunião mediúnica, do dirigente do trabalho, em relação ao corpo espiritual que participa dos trabalhos conosco. Então, podemos visualizar aqui nessa imagem que o dirigente da reunião, ele é intuído através do mentor, que é o responsável espiritual por aquela reunião naquele momento. Então, do livro Reuniões Mediúnicas, da série Projeto Manuel Filomeno de Miranda, nós trazemos as seguintes informações. Uma reunião mediúnica séria para atingir seus objetivos com resultados satisfatórios não pode prescindir de uma direção estruturada no seguinte perfil moral: autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, afeição sem privilégios, brandura, firmeza, sinceridade e entendimento. Essas condições, inclusive, nós já estudamos nos capítulos anteriores. Assim procedendo, a direção do plano físico estará satisfatoriamente sintonizada com a direção espiritual, para exercer o comando da palavra nos apelos à cooperação mental e, sobretudo, na doutrinação, quando então resgatará vidas, retirando-as das vascas do sofrimento e do desespero. Nesse capítulo, nós vamos estudar, em especial, um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que trata exatamente daquele grupo espiritual que nós já vimos em alguns capítulos anteriores, inclusive no capítulo do psicoscópio, que assim fica mais fácil de vocês lembrarem, a respeito daquele grupo mediúnico que é dirigido por Raul Silva. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos tratar especificamente das condições desse dirigente. Então, observaremos os aspectos espirituais da atuação de Raul Silva, que é o dirigente da reunião mediúnica, cujo mentor da reunião é o irmão Clementino, que recebeu os 3 visitantes com muito carinho e atenção. E aí, para a gente lembrar todo mundo que participa desse livro, né, desse capítulo de forma especial, nós colocamos os nomes desses espíritos, que é o instrutor Aulus, Hilário e André Luiz. Os trabalhos estavam prestes a se iniciar. Vários espíritos colaboradores se aproximaram dos médiuns e Clementino se postou ao lado de Raul Silva. Neste ínterim, Aulus graduou o psicoscópio e convidou André para que examinasse o que estava acontecendo. Ele notou que os participantes, já devidamente preparados para as atividades, se mostravam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Nesse momento, quando o psicoscópio ele é ativado, o psicoscópio ele analisa todos os membros, todos os participantes encarnados dessa reunião. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular.
E justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como uma esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Então, conforme a mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade de cada membro presente, esse potencial de radiação ele é variável. Então, vamos agora estudar sobre a atuação de Raul Silva, que é o dirigente da reunião, o dirigente encarnado. Aproximando-se o momento do início dos trabalhos, Clementino colocou a mão na fronte do dirigente, mostrando-se mais humanizado, quase obscuro. Prontamente, Aulus explica. O benfeitor espiritual que ora nos dirige afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul, tanto quanto lhe é possível para benefício do trabalho começante. Ou seja, o espírito de Clementino é um espírito muito evoluído. Então, para que ele possa participar dessa reunião, intuindo Raul, na direção dos trabalhos, ele precisa estar mais próximo da vibração, da frequência desse dirigente. Então, ele diminui o impacto vibratório dele para que ele possa estar participando da reunião. André narra que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sobre os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. Neste instante, o mentor profere a prece inicial, que Raul transmitiu com pequenas variações. A emoção envolveu a todos. Fios brilhantes ligavam os componentes da mesa, que nesta hora se mostravam mais fortemente vinculados entre si. Lembrando dessa questão da homogeneidade. Então, o grupo, apesar de ter características mediúnicas distintas, era um grupo relativamente homogêneo. Então, nesse momento do trabalho, todos estavam vibrando numa sintonia muito próxima uns dos outros. E aí havia todo esse preparo, esse contexto de trabalho que envolvia a vinculação entre eles. André se aproximou de Silva para investigar melhor as suas impressões físicas. Notou que ele se encontrava envolvido por vigorosa onda de força que se estendia ao tórax, braços e mãos, dando-lhe a sensação de agradável calafrio. O instrutor espiritual esclarece, então, que o jato de forças mentais de Clementino atuou sobre o psiquismo de Raul, como a corrente dirigida para uma lâmpada elétrica. Localizando-se na altura do plexo solar, repercutiu no sistema neuronial, como a energia elétrica da usina emissora que, atingindo o filamento incandescente da lâmpada, produz a luz. Diante desta analogia, André indaga quanto ao problema da voltagem, dando ensejo a que Aulus transmitisse esclarecimentos que muito interessam aos médiuns em geral. Aqui já é um outro aspecto, um outro momento do estudo desse capítulo, que trata da graduação da voltagem. Vejamos. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhe às possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Vamos fazer uma comparação mais simples. Nós temos um eletrodoméstico que funciona na voltagem de 110, 127 volts. E nós pegamos esse aparelho e ligamos na voltagem de 220. O que acontece com esse aparelho? A tendência desse aparelho é queimar. Por quê? Porque ele recebe uma voltagem muito superior à capacidade dele para funcionar. De uma forma diferente, se nós pegamos um aparelho que funciona em 220 e coloca numa potência de 110, ou esse aparelho vai funcionar com muita deficiência, ou ele não vai funcionar. Por quê? Porque não há equilíbrio nessa frequência de voltagens.
né? Não há equilíbrio nessas energias. Em razão disso, como o Clementino é um espírito mais evoluído, ele precisa ajustar a potência dele para que ele possa alcançar a capacidade de Raul Silva, de forma que Raul Silva receba as suas impressões e possa dar prosseguimento à reunião que está acontecendo. Passamos agora a outras considerações quanto à questão da voltagem. Começamos com Leon Denis, no seu magnífico livro No Invisível. Para comunicar conosco, deverá o espírito amortecer a intensidade de suas vibrações, ao mesmo tempo que ativará as nossas. Então, eu sou um espírito evoluído, eu diminuo a minha frequência, e, em contrapartida, tendo o médium a capacidade, né, considerando todos aqueles aspectos que nós sabemos com relação à mediunidade, o desenvolvimento dessa mediunidade. Nós vamos potencializar a capacidade desse médium para que haja um equilíbrio entre as nossas energias e o trabalho possa ser efetuado sem riscos para o médium. Nisso pode o homem voluntariamente o auxiliar. O ponto a atingir constitui para ele um estado de mediunidade. Sabemos que a mediunidade, no maior número de suas aplicações, é a propriedade que tem alguns dentre nós de se exteriorizar em graus diversos, de se desprender do envoltório carnal e imprimir mais amplitude às suas vibrações psíquicas. Por seu lado, o espírito libertado pela morte se impregna de matéria sutil e atenua suas radiações próprias a fim de entrar em uníssono com o médium. Aqui se fazem necessários alguns algarismos explicativos. Admitamos, a exemplo de alguns sábios, que sejam de 1000 por segundo as vibrações normais do cérebro humano. No estado de transe ou de desprendimento, o invólucro fluídico do médium vibra com maior intensidade. Por quê? Porque no estado de transe, o meu perispírito ele fica um pouco mais afastado do meu corpo físico. Então, há uma potencialização dessa energia, que também vai variar de acordo com a minha mediunidade e o desenvolvimento dela. Voltando, então. E, por conta disso, né, no estado de transe ou desprendimento, o invólucro fluídico do médium vibra com maior intensidade e suas radiações atingem a cifra de 1.500 por segundo. Se o espírito livre no espaço vibra à razão de 2.000 no mesmo lapso de tempo, ser-lhe-á possível, por uma materialização parcial, baixar esse número a 1.500. Os dois organismos vibram, então, simpaticamente, podem estabelecer-se relações e o ditado do espírito será percebido e transmitido pelo médium em transe sonambúlico, que hoje em dia chama-se transe inconsciente. Voltando ao livro Nos Domínios da Mediunidade. É essa harmonização das ondas vibratórias que imprime, às vezes, ao fenômeno das incorporações tamanha precisão e nitidez. Nos outros estados de mediunidade, o pensamento do espírito se poderá igualmente comunicar por vibrações correspondentes, posto que menos intensas que as vibrações iniciais, do mesmo modo que uma nota musical se repete de oitava em oitava, desde a clave mais alta à mais baixa da vibração harmônica. Então, eu trouxe aqui, né, nós fizemos um grifo na palavra incorporações, né, considerando que esse texto de Leon Denis é bem antigo. Hoje nós não usamos, dentro da doutrina espírita, a nomenclatura incorporação. E, para isso, eu vou trazer essa explicação para que a gente possa entender. Essa explicação está no conteúdo de estudo e prática, né, de mediunidade, que é proposto pela FEB, através de apostila. Então, dentro dos mecanismos da mediunidade, nós temos essa informação que nos foi trazida por Hermínio Miranda.
A ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde, em parte, se interpenetram. Daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com seu perispírito no corpo do médium. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, né, os cerebrais, e dessa forma possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias. Ou seja, o perispírito do médium, ele se afasta de forma que o perispírito do espírito comunicante possa estar junto com o perispírito do médium, mas não dentro do corpo físico desse médium. Então, há, assim, uma interfusão desses perispíritos, de forma que esses perispíritos eles são individuais, o perispírito do médium pertence ao médium e o perispírito do espírito comunicante pertence ao espírito comunicante. Não existe uma invasão dentro do corpo físico do médium que caracterizaria, assim, de uma forma mais literal, a incorporação. Vamos agora passar ao estudo de duas comunicações raras. Essa questão da graduação da voltagem, ou seja, do teor vibratório do espírito comunicante, acontece com certa frequência nas reuniões mediúnicas, pois sempre que o espírito apresentar padrão espiritual mais elevado que um médium, essa situação irá ocorrer. Entretanto, existem casos em que o comunicante é um espírito de tal elevação que outras providências devem ser tomadas. Vamos comentar aqui duas comunicações raras transmitidas por dois espíritos de grande elevação, através dos médiuns Chico Xavier e Divaldo Franco. A primeira foi uma mensagem psicofônica do espírito Teresa d'Ávila ao médium Chico Xavier, intitulada Palavras de Luz, registrada no livro Instruções Psicofônicas, livro este que foi elaborado por Arnaldo Rocha, então dirigente do grupo Meimei, do qual Chico Xavier fazia parte. Ao relatar a reunião em que Teresa d'Ávila se comunicou, Arnaldo Rocha assim se expressa. Grande júbilo marcou para nós a noite de 14 de outubro de 1954. Na fase terminal de nossas tarefas, o espírito José Xavier, através dos canais psicofônicos de Chico Xavier, avisou-nos fraternalmente. Esforcemo-nos por entrelaçar pensamentos e preces por alguns minutos, pois receberemos na noite de hoje a palavra distanciada, embora, de quem ha sido, para muitos de nós, um anjo e uma benfeitora. Nosso grupo, em sua feição espiritual, deve permanecer atento. Neste instante, aproximar-se-á de nós, tanto quanto possível, a grande Teresa d'Ávila. E assim como um grão de areia pode, em certas situações, refletir a luz de uma estrela, nosso conjunto receber-lhe-á a mensagem de carinho e encorajamento através de fluidos teledinâmicos. A mente de Chico está preparada agora, qual se fosse um receptor radiofônico. Repetirá automaticamente, com certa zona cerebral mergulhada em absoluta amnésia, as palavras de luz da grande alma, cujo nome não ousarei repetir. Rogamos aos companheiros se mantenham em oração e silêncio por mais 2 a 3 minutos. Preparado o grupo, tivemos a felicidade de ouvir a nossa abnegada benfeitora espiritual, cuja mensagem falada nos atingiu os corações como sendo sublime projeção de amor. A segunda comunicação foi do espírito Teresa de Jesus, na cidade de Lisieux, na França, psicografada por Divaldo Franco, em 31 de outubro de 1983. A mensagem está registrada no livro Seara do Bem e tem o título de O Amor e a Alma. Após o texto da mensagem, há uma nota que diz o seguinte: por informação de Divaldo, a mensagem de Teresa de Jesus foi psicografada de forma muito especial. Quando o médium baiano visitava a cripta da insígne cristã, Joana de Ângeles informou que aquele nobre espírito desejava mandar uma mensagem, sugerindo a Divaldo que se concentrasse ali mesmo no recinto da igreja.
Considerando-se a evolução da entidade veneranda, esta transmitiu seu pensamento e Joana de Ângeles captou-o, transferindo-o ao medianeiro. Joana de Ângeles foi, assim, a médium para Teresa de Jesus, como Divaldo o foi para a instrutora num caráter especial. No livro Semeador de Estrelas, de autoria de Sueli Caldas Schubert, há um comentário no capítulo intitulado O Deus Huracão, sobre um episódio ocorrido com Divaldo Franco quando estava na Guatemala em 1985, que diz o seguinte: quanto mais evoluído for o espírito comunicante, mais velozes serão as imagens concebidas e exteriorizadas pela sua mente, evidenciando uma frequência vibratória de ondas curtíssimas. André Luiz afirma, em Mecanismos da Mediunidade, que as legiões angélicas se exprimem em raios super-ultra curtos. Bom, o que nós podemos concluir desses exemplos que tivemos aqui? No primeiro caso específico, apesar do espírito comunicante ser de alta estirpe e ser muito evoluído, Chico conseguiu, né, receber diretamente dela a mensagem. Já no caso de Divaldo, não houve essa possibilidade. Então, o espírito de Teresa de Jesus passa sua mensagem a Joana de Ângeles, que, através dela, passa para Divaldo a mensagem do espírito, do primeiro espírito que foi comunicante. Então, considerando dessa forma, nós vemos que, no primeiro caso, o espírito consegue, né, Teresa Dávila consegue equilibrar a sua frequência com a frequência de Chico Xavier. No caso de Divaldo, Teresa de Jesus consegue equilibrar a sua frequência com a frequência de Joana de Ângeles e esta consegue transmitir a mensagem para Divaldo Franco. Então, nesse caso, nós temos duas comunicações bem distintas com relação a isso. Voltando ao livro Mecanismos da Mediunidade. Então, Sueli nos coloca: após estas anotações, retornemos ao assunto relativo à reunião dirigida por Raul Silva. Aulo chama a atenção de André para novas observações, enfatizando a ligação entre Clementino e Silva no momento da prece. Ressalta que houve ali uma perfeita assimilação de correntes mentais por parte do dirigente encarnado, comparado pelo assistente qual se for um aparelho receptor radiofônico. Observemos o que ele assinava. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí num átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e reações mentais, que determinam vibrações criativas, através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora, e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas sob o comando direto da mente. Ou seja, isso tudo acontece em fração de segundos, porque conforme Raul Silva ele é intuído pelo seu mentor, por Clementino, todas essas ações elas se processam de forma muito rápida. Só que não entra diretamente, não funciona diretamente como funciona no nosso cérebro, né?
de uma forma particular, porque nós emitimos, né, uma informação para o cérebro e ela processa isso de uma forma muito rápida também. Muitas vezes a gente tem a sensação de que isso é um pouco demorado, mas no caso da presença do mentor espiritual junto ao médium, isso se processa também de uma forma célere que os demais membros participantes não chegam a perceber que existe, né, a menos que eles tenham uma mediunidade que dê a eles essa condição de ter essa percepção, que existe ali um espírito que esteja intuindo o Raul Silva, né, de uma forma que isso seja perceptível. Então, quem não tem evidência não consegue perceber que existe, né, junto ao dirigente, a presença de um mentor, de um espírito desencarnado que está coordenando, que está colaborando para que a reunião aconteça. É importante refletirmos na atuação da equipe espiritual que assessora uma reunião bem orientada. Quantos trabalhadores são mobilizados para que tudo se processe com harmonia e produtividade? Quanto esforço e cuidado por parte dos mentores e das equipes especializadas? Devemos lembrar que toda reunião mediúnica ela começa a ser planejada de forma muito antecipada, muito antes dos participantes encarnados estarem presentes à sala da reunião mediúnica. Esse espaço está sendo completamente preparado, com a instalação de aparelhos, com limpeza, com desinfecção, trazendo também, né, a presença, né, dos espíritos que serão atendidos, se essa equipe espiritual ela vai receber visitantes, como é o caso que nós estamos estudando aqui nesse livro, né? Porque a equipe espiritual que é responsável por aquele grupo mediúnico está recebendo a visita de Aulos e dois outros espíritos, no caso, Hilário e André Luiz. Então, nós precisamos perceber que tudo isso é antecipadamente planejado, antecipadamente arrumado, para que no momento em que a equipe, a parte da equipe que são os encarnados, chegue para a reunião, esteja tudo pronto, esteja tudo organizado e harmônico. Para os encarnados, as tarefas começam com a prece de abertura e cessam com a de encerramento. Entretanto, para a equipe espiritual, como já mencionamos, as atividades começam horas antes e prosseguem após a retirada dos participantes, que fecham a casa e retornam para os seus lares. A prece inicial proferida por Raul Silva, aparentemente singela, embora comovente, mobilizou o mentor clementino e desencadeou no dirigente encarnado uma sucessão de reações mentais, vibratórias e físicas, comprovando a presença espiritual atenta e abnegada, sempre pronta a atuar onde o bem tem o ensejo de se manifestar. E sobre isso, né, a questão dos encarnados, a gente abre um parênteses importante, porque, na verdade, nós, encarnados, já devemos iniciar os nossos preparos individuais dentro das condições que nós já estudamos, né? Nós temos que considerar a nossa higiene física, a nossa higiene mental, a nossa higiene emocional, procurar estar em sintonia com os mentores da casa que nós frequentamos, procurar estar em sintonia com o grupo mediúnico do qual nós participamos, nos manter em oração. Temos as questões também alimentares, as questões de higiene pessoal, enfim, várias questões, né, que nós devemos levar em consideração, além da questão da assiduidade, do estudo, né, da prática, que permite que nós sejamos aparelhos cada vez mais eficientes e melhores para serem utilizados nos trabalhos. Então, isso tudo são os nossos preparos individuais, porque, apesar de sermos intuídos, apesar de recebermos as comunicações dos desencarnados, nós devemos sempre lembrar que nós temos um compromisso assumido e que faz parte do nosso dever cumprir a nossa parte.
Então, dentro de todas essas questões, né, nós devemos considerar tudo isso, porque as nossas colaborações como encarnados, elas serão além dessa participação da prece de abertura e encerramento. Né? Principalmente se nós considerarmos que essa prece ela poderá ser intuída pelo mentor espiritual, mas poderá também ser um outro tipo de intuição que pode partir de nós mesmos. Então, nós devemos sempre ter esse tipo de cuidado, ter esse tipo de atenção. O trabalho pertence à espiritualidade, mas nós também participamos desse trabalho. Nós temos as nossas responsabilidades como partícipes da equipe espiritual que faz parte do grupo dos encarnados. Assim como a equipe espiritual desencarnada tem as suas atribuições e as suas responsabilidades. E assim chegamos ao final de mais um capítulo estudado. E trouxemos para nós... Oh, meu Deus, eu li o que não quer sair. Isso. Um texto que é o Trabalho Além da Terra, que também é de autoria de Emmanuel. Vocês já perceberam que eu gosto muito do Emmanuel, né? E vamos então passar ao texto. Além da morte, a alma continua naquilo que começou a fazer na existência física. E em razão de cada criatura transportar consigo a experiência que se afeiçoa, a sabedoria divina concede a cada espírito encarnado determinada tarefa, que na essência vale por ensaio precioso à frente do serviço que lhe competirá no amanhã eterno. Vemos na Terra diversificar-se o trabalho ao infinito. Esse ensina, aquele dirige, aquele outro obedece. Aqui possuímos quem edifique, além a quem cure, adiante a quem esclareça. Entretanto, se o professor apenas faz jus à remuneração financeira, não terá conquistado o santuário da educação. Se o dirigente foge à exemplificação e à nobreza íntima, não terá conhecido a verdadeira autoridade. Se o cooperador subalterno menoscaba a atenção para com o bem comum, viverá muito longe do prazer de servir. Se quem levanta paredes e monumentos cinge-se apenas ao interesse particular, não terá percebido a beleza da construção. Se quem alivia as dores humanas procura simplesmente o lucro fácil, de certo desconhecerá o divino templo da cura. E se quem esclarece foge ao devotamento e à serenidade, preferindo localizar-se entre a exigência e a aspereza, não acenderá no caminho a luz do amor. Não ouvides que as tuas atividades fora do corpo denso serão sempre a continuação daquilo que fazes por dentro de ti, obedecendo ao próprio coração. Não basta erguer braços ágeis, deitar fraseologia preciosa ou provocar excessivo movimento em torno de teus dias, porque há muitas mãos operosas na extensão da sombra, muito verbo faustoso na exploração menos digna e muito ruído vão, provocando onde existe tão somente amargura e cansaço. Ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja, e oferece-lhes as tuas melhores forças, porque do que hoje fazes bem, no proveito de todos, retirarás amanhã o justo alimento para a obra que te erguerá do insignificante esforço terrestre para o trabalho espiritual. Lindo texto, não é? E bastante reflexivo para todos nós. No mês que vem estaremos estudando Psicofonia Consciente. E assim, terminando o estudo desse mês, lembramos que qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato conosco através dos nossos canais, ok? Aguardamos vocês para estudar conosco no mês que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá!